Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos das nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje, vamos estudar a nossa quarta lição da nossa revista de adulto. O título desta nossa lição: A Igreja e o Reino de Deus. Lembrando sempre que nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo. A igreja, organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um só. A igreja que será arrebatada é uma só. Na nossa primeira lição nós falamos sobre a origem da igreja, quando a igreja iniciou. Segundo a maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, a igreja iniciou ali no dia de Pentecoste. Nossa segunda lição, imagens bíblicas da igreja: noiva de Cristo, esposa de Cristo, geração eleita, sacerdócio real. Então, são nomes atribuídos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nossa terceira lição, a natureza da igreja, e hoje a igreja e o reino de Deus. Nosso textuário está no Evangelho escrito por Marcos, Evangelho do Senhor Jesus escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verdade prática: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Pregar o Evangelho é responsabilidade da igreja. Então vamos ver que a natureza do reino de Deus, primeiro, ele é espiritual. O reino de Deus é espiritual, o que levou muitos judeus, no tempo que Jesus estava aqui com seu ministério terreno, a rejeitar Jesus como Messias, é porque ficaram decepcionados, porque Jesus disse, ensinou, que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino é espiritual, que Jesus não iria guerrear contra os romanos. Então muitos judeus se decepcionaram, porque esperavam que, no seu tempo, o reino de Cristo seria implantado e os judeus sairiam de debaixo do jugo dos romanos. O nosso texto bíblico em classe está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então, nesta lição, desta semana, nossa quarta lição, ela tem a finalidade de nos apresentar a natureza universal do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Vamos aprender nesta lição, apresentar a natureza do reino de Deus e a igreja como parte integrante e representativa deste reino aqui na terra. A igreja, ela não é o reino de Deus na sua totalidade, ela está incluída no reino do Senhor. Os objetivos da nossa lição é relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como com o seu propósito, com a existência da igreja. Nação de Israel é uma coisa, igreja é outra.
Apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presentes e futuras, o reino de Deus está entre nós, e destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A natureza do reino de Deus, ela é espiritual. Jesus, novamente, disse: o meu reino não é deste mundo. Então, a igreja, ela tem a responsabilidade de transmitir essa mensagem, a mensagem do reino de Deus ao mundo. Essa missão só pode ser alcançada a partir do testemunho vivo dos crentes, que coadunam com os ensinamentos da palavra de Deus, né? E com um estilo de vida que expresse as práticas de boas obras. Nós somos igreja, estou falando de igreja, representantes de Cristo na Terra. Nós anunciamos o reino de Deus, ok? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela apresenta Deus como um rei. Apresenta Deus como um rei. Vejamos lá no Salmo 47, versículo 6. Deus é rei de toda a terra. Então apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há. Só acontece aquilo que Deus permite. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Então, a palavra apresenta Deus como um rei soberano, e sobre o seu reino, Deus governa soberanamente. Né? Nesta lição, vamos compreender um pouco a respeito do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja, a relação do reino de Deus com a igreja, e estudaremos também o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja de Cristo, ela é vista como parte deste reino. Por isso Deus a estabeleceu para viver, para pregar e manifestar a vida deste reino aqui na Terra. Então, nós manifestamos, pregamos, anunciamos este reino aqui na Terra. Quando damos a paz do Senhor, estamos anunciando o reino de Deus. Quando pregamos o Evangelho, estamos anunciando o reino de Deus. Quando oramos por alguém, estamos anunciando o reino de Deus. Então, a natureza do reino de Deus, ela é universal. A natureza do reino de Deus, ela é universal. Novamente, o salmista, no Salmo 47, versículo 7, diz que Deus é soberano, que Deus é o rei de toda a terra. O profeta Daniel também, lá no seu livro, capítulo 4, versículo 25, Daniel afirma que Deus domina sobre os reinos dos homens. Nós vemos na primeira visão de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve aquele sonho, aquela visão daquela imagem, onde a cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o tronco de bronze e assim sucessivamente, e os pés de ferro e de barro, e esse com a mão atinge aqueles pés e cai toda aquela imagem, ou seja, o reino de Cristo derruba esses reinos terrenos. Reino humano não subsiste ao reino de Cristo. O reino de Cristo, ele é soberano, ele é eterno. E da mesma forma, Nabucodonosor, quando teve aquele sonho daquela grande árvore, né, onde os pássaros faziam seus ninhos, os animais descansavam na sombra,
onde posteriormente esse sonho deixou Nabucodonosor preocupado e Daniel vai dar a interpretação. E na interpretação Daniel vai afirmar que Deus domina sobre o reino dos homens. Ele estabelece reinos e arranca reinos. Então, tudo o que acontece, Deus permite. Se Deus não permitir, não acontece. Então, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Ou seja, ele é universal. A sua universalidade. O reino de Deus ele é universal. Deus é soberano. O homem admita, o homem aceite ou não. Deus é soberano e tudo só acontece debaixo da sua permissão. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre os reinos, governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel capítulo 4, versículo 35. Então, significa que nada nem ninguém está fora do alcance de Deus. No livro de Jó, no versículo 38, depois daqueles diálogos, daquelas conversas, daquelas acusações, daqueles questionamentos interrogatórios entre Jó e seus amigos, no capítulo 38 do livro de Jó, Deus se apresenta depois de toda aquela situação que Jó passou. Aí Deus se apresenta e faz algumas perguntas para Jó. Quem é este que escurece o conhecimento sem saber de nada? Onde tu estavas quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu criei as estações? Então Deus vai discorrendo, fazendo perguntas que estavam fora da realidade de Jó. Apesar do sofrimento que o patriarca passou, estava vivendo, era muito pequeno diante da soberania de Deus. Então, quando Deus faz essas perguntas para Jó, que Jó não tinha de onde tirar respostas, Jó reconhece e diz: eu te conhecia de ouvir falar. Entende? Então, muitas vezes, nós nos apegamos aos nossos problemas cotidianos e não temos dimensão de quão grande é Deus. Tudo só acontece debaixo da permissão de Deus. Tudo debaixo da permissão de Deus. E Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Então, o seu reino é soberano. Ele estabelece reis, estabelece reinos, tira reinos. Daniel diz isso lá no seu livro, capítulo 4, versículo 25. Então, significa que nada nem ninguém está fora do domínio do Senhor. A soberania divina e os acontecimentos no mundo, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, muito menos, tampouco, sobre o universo criado. O homem pensa, a sua rebeldia contra Deus, que ele está no controle. O homem pensa que está no controle das coisas, que toma suas decisões, tal e tal. Só que se esquece de que o dia que esse fôlego sair, acabou-se. O homem vai ter que comparecer diante do Criador, que ele tanto rejeitou. Então, Deus é soberano, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Então, como aconteceu com Jó também. O diabo só teve permissão para
afligir Jó até onde Deus permitiu. Até onde Deus permite, ele vai. Ele não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. E o que é que a nação de Israel tem a ver com o reino de Deus? O que é que a nação de Israel tem a ver com o reino de Deus? Tem tudo a ver. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo para reinar sobre este povo através dele em um governo soberano e teocrático. Quem é este povo? Os israelitas. Através de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir, Deus chama Abraão para partir do patriarca. As demais nações vêm a ser abençoadas. Então Deus disse: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O povo era os israelitas. Então o propósito era que Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação exemplo, que a partir de Israel, está lá em Êxodo capítulo 5, capítulo 19, versículos 5 e 6, o propósito de Deus, o plano era que Israel fosse uma nação exemplo, modelo, luz para os demais povos, para a partir de Israel, da nação, os demais povos sentissem-se atraídos a Deus, olhando o exemplo de Israel. Obviamente que Israel falhou bastante, muito nesse sentido, mas Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é preso de surpresa. Quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação, os israelitas, e por meio dos israelitas, que todos os povos viessem a ser abençoados, viessem a ter o conhecimento do Deus único e verdadeiro. Como Israel falhou nesse propósito, por intermédio de Jesus Cristo, o filho de Davi, por intermédio de Jesus Cristo, o filho de Davi, por intermédio da sua morte, da sua ressurreição, a igreja foi estabelecida. Então Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Então a igreja, nós, membros deste corpo, a igreja de Cristo, ela não foi um plano B de Deus. De jeito nenhum. Deus não tem um plano B. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Entende? Deus sabia que Israel falharia no seu propósito. Mas Deus dá oportunidade para o homem. Deus diz o caminho, a direção, as diretrizes para o homem seguir e chegar naquele propósito. Mas quando o homem não segue, Deus não é pego de surpresa. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Deus é soberano. Entende? Então, as Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com a nação de Israel e a sua igreja. Segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Quando foi que o reino de Deus chegou, O reino de Deus com realidade presente, ou seja, chegou com Cristo. Cristo trouxe o reino de Deus até nós. Nos evangelhos, nós vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Em Mateus, no evangelho escrito por Mateus, tem um episódio em que Jesus está libertando e curando um endemoniado, cego também cego e mudo. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 22. E esse fato
provocou ciúmes ali e ira dos fariseus, que acabaram acusando Jesus de estar fazendo aquilo, a expulsão daqueles demônios, pelo espírito de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus vai dizer que se demônio está expulsando um demônio, logo esse reino está dividido. Logo em seguida, Jesus disse, esse reino não vai subsistir, não vai existir, não vai prevalecer, não vai ficar de pé, porque estão divididos. Logo em seguida, Jesus disse, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e, consequentemente, é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus disse, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês, só que os judeus esperavam outra coisa. Esperavam um reino militar, um rei forte, militarmente, que guerreasse, literalmente, vendo ali, pegando em armas e destruindo os conquistadores dos judeus. Mas Jesus veio dizer, o meu reino não é deste mundo. Daí, muitas decepções por parte dos judeus, quando eles queriam proclamar Jesus Cristo como rei, Jesus saiu ali porque o reino de Cristo não era este reino que os judeus estavam esperando. Nicodemos, lá registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, aquele mestre da lei, Nicodemos vai dizer, ninguém faz o que tu fazes se não vier de Deus. Então, o Nicodemos diz, nós conhecemos que tu é mestre, nós sabemos que tu é mestre. Então, Nicodemos confessa que os próprios fariseus, os mestres da lei, reconheciam que o que Jesus fazia não era natural, não era da terra, não era deste mundo. Porque até então ninguém havia feito aquilo. Tantos milagres, os demônios se sujeitando, expulsando, fugindo, dando vista a cegos, curando, dando audição a surdos, ressuscitando mortos. Então Nicodemo reconhece, ninguém faz isso, sabemos que tu és mestre, que o que tu fazes vem de Deus. Então Jesus disse, o reino de Deus é chegado entre vós. Então, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Jesus disse que o reino de Deus havia chegado, Mateus 3, versículo 5. Esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. O reino de Deus havia chegado entre os homens. Mas onde está o reino de Deus? Ele havia chegado, mas onde é que ele está? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas à presença de Jesus, por onde a presença dele está. Ou seja, onde a presença de Cristo está, o reino de Deus se manifesta. Jesus está no meio da sua igreja. O reino de Deus se manifesta na igreja de Cristo. Toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder das trevas, do poder do diabo, o reino de Deus está presente. O reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino de Deus. Então, estamos entendendo? O reino de Deus, Jesus trouxe o reino de Deus até nós. Os judeus rejeitaram porque não esperavam que o reino fosse um reino humano, um reino físico, militarmente, que Jesus fosse guerrear, comandar um exército ali e libertar Israel dos romanos. Novamente, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E custou para os próprios discípulos de Cristo compreender esta mensagem de Jesus relacionada ao seu reino espiritual. Então, estava presente no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo. E somos nós, eu e você, que somos membros
fazemos parte deste corpo, que é a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E o reino de Deus como realidade futura. Como? Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, está entre nós, ele também possui uma dimensão futura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo destaca os tipos de pessoas que ficarão de fora deste reino vindouro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, onde Paulo vai falar dos injustos, dos fornicadores, dos adúlteros, dos efeminados, dos idólatras, e assim sucessivamente. Então, pessoas que praticam tais atos ficarão de fora do reino de Deus. O reino de Deus se manifestará na sua plenitude na era vindoura, ou seja, no período ali milenar, né? O milênio, o reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra, que faz parte da dimensão futura do reino de Jesus Cristo. Então, Jesus reina, Jesus estabelecerá o seu reino milenar na terra, mas o reino de Deus já está entre nós. Finalizando nosso terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. É importante a gente observar que a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Não é a mesma coisa. A igreja faz parte do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo do Senhor, né? Tanto na antiga aliança como na nova aliança. Nós observamos que a igreja, ela não existia na antiga aliança. No Antigo Testamento, ela não existia igreja. O reino de Deus já existia no antigo pacto. O reino de Deus sempre existiu. Entende? Então, a igreja não é o reino de Deus. Ela faz parte do reino de Deus. Ela não estava no antigo pacto. O reino de Deus já existia. Então, quem era que fazia, que era a nação eleita de Deus? Ainda é. Mas que o cenário envolvia Israel. A igreja só a partir do Novo Testamento. Assim como debaixo do antigo pacto, Israel era a comunidade do reino de Deus. A igreja é a comunidade do reino do novo pacto, ou seja, todos aqueles que confessam, aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, inclusive judeus que reconhecem Jesus como Messias, passa a fazer parte da igreja, se tornam membros do corpo de Cristo. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja ela expressa o reino de Deus. A igreja ela foi idealizada, ela foi projetada por Deus para ser expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Efésios, capítulo 1, versículo 10. Então é interessante novamente a gente falar. A igreja, porque Israel falhou no propósito, a igreja, ela não é um improviso de Deus. Ela não é um remendo que ele fez na história da salvação. A igreja ela foi projetada, ela foi planejada e ela é eleita porque ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja não é um plano alternativo de Deus, um plano B de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, debaixo do novo pacto, da nova aliança, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Jesus morreu só pela igreja? Só pelos judeus? Não. Jesus morreu por todos. E esta promessa está lá em Gênesis, lá no início. Capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher vai nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, desde o Gênesis, o plano de Deus é estabelecido. Deus
desde a eternidade, já havia estabelecido. O Apocalipse vai dizer que Jesus é Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, tudo está traçado. Deus nunca é pego de surpresa. É por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Por quê? Porque a igreja é a agência missionária de Deus aqui na terra. A igreja que evangeliza, que prega, que é através da igreja que Jesus cura, Jesus batiza com o seu Espírito Santo, Jesus ressuscita e Jesus salva. Então, a igreja que exerce esta função aqui na terra, né? Então, como corpo de Cristo. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão nossa, igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo recordou que ele, Paulo, pregou o reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25. O que é que Paulo pregava? O evangelho de Cristo, Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que foi crucificado e que ressuscitou. E qual é a mensagem? A mensagem do reino de Deus. O reino de Deus chegou entre nós. Já quando prisioneiro em Roma, nós também observamos Paulo pregando o reino de Deus. O que é que Paulo pregava? O evangelho, Cristo, ou seja, o reino de Deus. Atos capítulo 28, versículo 31. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Cristo, né? Pregar a mensagem do reino é a missão nossa, Igreja de Cristo. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão holística do reino, da sua missão. Significa que a igreja sabe que o reino de Deus é e o que importa. A igreja sabe o que o reino de Deus é, o que significa e que importância o reino de Deus tem entre nós. Entende? Então, o reino de Deus está entre nós, manifestando através das nossas vidas. Quando pregamos o Evangelho, anunciamos Cristo, estamos anunciando o reino de Deus. Jesus morreu por um povo escolhido, um povo separado. Entende? Jesus morreu por um povo. Entende? Então, o reino de Deus foi estabelecido desde a fundação do mundo. Deus é eterno, Deus é soberano. Foi Jesus foi bem claro em dizer que o reino não era, que o seu reino não era deste mundo. João, evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 18, versículo 36. Então Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus estava sendo interrogado por Herodes, Herodes diz, olha, eu tenho poder para te fazer, para que tu não vá para a cruz. Aí Jesus chega para ele e diz, olha, nenhum poder, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se não fosse dada do alto, dos céus. Então tudo só acontece debaixo da permissão de Deus. Tudo só acontece debaixo da permissão de Deus. Então o reino de Deus é mais amplo e envolve todos os povos de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida. Ela não é o reino de Deus, ela está inserida no reino de Deus. Então, o reino de Cristo, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os cristãos que professaram e professarão sua fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. No Salmo 103, verso 19, está lá, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu domínio sobre todas as coisas. O propósito de Deus para o mundo é salvar um povo para si e renovar o mundo para este povo. Novos céus e nova terra. Seu governo real implica salvação e redenção para este povo. Motivo porque o reino de Deus também é chamado de
boas novas. Glória a Deus. Amém? Então, o reino de Deus está entre nós. A igreja, ela não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. Jesus trouxe o reino até nós. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-se, credes no Evangelho, ou seja, credes no reino de Deus que está entre nós. Amém? Deus abençoe.